Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí à inspeção de sistemas de tubulação. Lembra que na semana passada nós vimos, né, o passo a passo de como executar o trabalho, como realizar e como montar um relatório de inspeção. Lembra que eu mostrei lá também a questão dos cálculos, né? A folha de dados também para sistemas de tubulação ou trechos de tubulação. Nós dividimos aí os sistemas de tubulação por trecho para ficar mais fácil e aí tagueamos, né, todos os trechos das tubulações e vocês entenderam, eu acredito que entenderam aí como funciona essa questão das inspeções de tubulação. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rosa, eu sou especialista em NR13, né, tenho um treinamento, tenho um curso completo, que é o curso de alta performance em NR13, que você também pode, claro, adquirir esse treinamento, né, mediante aí um pagamento, né? Esse é um treinamento completo, é um treinamento pago, mas se você está aqui, você também consegue, então, tirar todas as suas dúvidas sobre esses temas que eu trago aqui toda quarta-feira às 20 horas, beleza? Hoje, então, nós vamos falar sobre inspeção de sistemas de tubulação. Essa é a parte 2 desse conteúdo, desse treinamento. Gostaria de agradecer a presença de vocês desde já. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Para que vocês consigam, então, ver aí como que, como que eu faço aí tanto o programa de inspeção, como também o plano de inspeção, né? Então, eu vou correr rapidamente aqui o relatório, né? Nós já vimos essa primeira parte, é uma tubulação de classe de fluido A, tá? Em classe de fluido inflamável. Então, nós temos aqui, nós vimos as primeiras partes, que foi a folha de dados, especificação técnica, vimos também o relatório de inspeção, tá? Que é o relatório de inspeção extraordinária, que também é a mesma coisa, né? Da periódica. Vimos também os certificados de calibração de PSVs, manômetros e o teste hidrostático, né, que foi feito na tubulação no início. E aí, hoje nós vamos ver tanto o programa e o plano de inspeção, quanto também o fluxograma de processo e o isométrico, que são itens exigidos pela norma NR13 para que você, então, atenda essa demanda, essa questão das inspeções de tubulação. A maioria dos profissionais habilitados, né, que atuam na área, que atuam no mercado da NR13, às vezes ficam meio perdidos nessa questão das tubulações. Não só por questões mais simples, como qual que é a classe de fluido que enquadra, né? Eu já vi, por exemplo, profissionais habilitados enquadrando tubulações de vapor na NR13, né? E a tubulação de vapor não se enquadra, porque a classe de fluido do vapor é C, né? A classe de fluido é C. E para enquadrar na NR13 uma tubulação ou um sistema de tubulação, precisa ser classe de fluido A ou B. Nós vimos isso na primeira aula, só repetindo aqui para relembrar. Classe de fluido A e B são fluidos inflamáveis, fluidos combustíveis e fluidos tóxicos, tá? Com toxicidade, né? Alta, que pode prejudicar a vida humana se tiver algum tipo de vazamento. Nós vimos então aqui a folha de dados, vou passar rapidinho aqui para que vocês consigam ver, né? Nós vimos em detalhes. A folha de dados é os cálculos realizados para cada trecho desse sistema de tubulação. Então aqui os tags mostram o tag do sistema, tá? E aqui são, né, os trechos, ó, trecho 1 e 2, 3 e 4, 5, trecho 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 15, tá vendo? Separadinho aqui. E aqui as PMTAs deles. Então, cada trecho tem o seu cálculo. Por que cada trecho tem o seu cálculo? Porque muda a pressão, né? Apesar de ser o mesmo fluido, ele é o mesmo sistema, mas ele vai mudar a pressão. Então, você já tem que conseguir colocar ele com um sistema diferente. Você vai ter mudanças de diâmetro do tubo. Então, se eu mudo o diâmetro do tubo, eu vou ter espessuras mínimas diferentes também. No caso dos relatórios de inspeção extraordinária ou inicial, também foram feitos, né? Aqui é o sistema de tubulação. Então, você tem aqui ó, o sistema STU002, tá? Essa daqui é uma inspeção extraordinária. Você tem aqui as características, as tubulações, né? Quais as identificações das linhas
e etc. Não vamos entrar em detalhe, que está lá na outra aula, né? Se você quiser ver, a aula é a aula de número 4, essa é a aula de número 5. Aqui você vai ter todas as medições de espessura, né, e os locais de medição de espessura também das tubulações, desses trechos de tubulação. Esse daqui é um filtro, né, de gás. Aqui você tem o isométrico também, né? Conclusão, está apta também para operar. As imagens, eu vou até mostrar mais imagens depois para que vocês consigam entender um pouquinho melhor. Aqui o outro relatório, eu vou antecipar aqui, para a gente ir para o lugar que interessa, né? Que é hoje, aqui as espessuras mínimas, né? Tá vendo? Então, todos os nossos relatórios vão ter esse tipo de desenho mostrando, né, onde está sendo realizada a medição de espessura. Isso é importante também para manter um registro, correto? Vamos lá. Aqui os certificados de manômetro, né, transmissor de pressão, certificado das válvulas de segurança, ART, e aqui é o que a gente vai ver hoje. Esse daqui é o programa e plano de inspeção, tá? O programa e plano de inspeção, então, ele vai mostrar aqui para gente o seguinte, ó, vamos desde a introdução aqui. Isso daqui, tá? É um implemento de biometano, biogás, tá? Então, a introdução já vai falar sobre isso, que é uma inspeção baseada em risco, que é o R, que é o IBR, né? Ou implementada no sistema de tubulação de biogás e biometano, para UTGR, que é o nome do cliente. Aqui você tem o sistema de tubulação, né? Fabricado em inox, SA312, né? Tipo 304, e também com fluxo de processo classificado como fluido combustível. Nesse caso, o fluido combustível classe A, tá vendo? Conforme a NR13. O sistema contempla, então, todo o processo de captação de biometano. Tem que sempre contar essa historinha, tá? Porque você tem que contar uma história para que fique claro, né, como que é essa análise de risco, a avaliação de risco, ok? Então, o sistema, ele contempla aí. Deixa eu receber o pessoal aqui, que está chegando também. Sejam bem-vindos aí, viu, galera? Então, aqui vai contemplar, né? Lá, ó, contempla todo o processo de captação de biometano, passando por um processo de purificação, filtragem, compressão, além de odorização e abastecimento. Só para você entender, na inspeção de sistemas de tubulação, você precisa obrigatoriamente entender o processo, tá? Eu costumo falar, né, que quando você é um profissional habilitado, né, claro, um profissional habilitado especialista, você não é especialista só na execução de uma, sei lá, de um LP, de uma partícula magnética, medição de espessura, dos ensaios. É claro que você precisa ter capacidade técnica para realizar os ensaios para chegar às conclusões. Mas é importantíssimo que você tenha seja, né, multidisciplinar. E esse ponto de ser multidisciplinar é o que vai ajudar você a entender os processos. Então, para fazer uma análise de risco, sem conhecer o processo, você não consegue. Por isso que é importante você fazer o quê? Essa história e mostrar nesse relatório de análise de risco, de avaliação de risco, que é o programa de inspeção, mostrar nesse programa que você realmente entende e que você sabe quais são os pontos principais a serem avaliados para a categorização do risco. Bem, nós vamos abrir para perguntas no final da aula, tá? Anotem as suas perguntas para que no final da aula você possa tirar as suas dúvidas. Eu posso voltar no relatório e tirar a dúvida, tá bom? Vamos lá. Aqui fala ainda sobre a temperatura, né? A temperatura de trabalho dentro desse sistema fica entre 2 e 60 graus Celsius. Ó, o programa de inspeção ele visa analisar a integridade física de todos os trechos do sistema de tubulação e as possíveis consequências em caso de falhas, ok? Consequências tanto para o operador como também para o meio ambiente. Essa metodologia ela é baseada na parte 3 da API 581, edição 2016, né? Que ela é um pouco diferente daquela RBI, né? Do analisador de riscos. Vou mostrar, vou falar para vocês sobre isso. Bem, a ferramenta utilizada, então,
para inspeção baseada em risco é essa, né? Ela tende a aumentar a confiabilidade de equipamentos estáticos, né? Pois é possível determinar, então, mecanismos de danos de cada equipamento em uma matriz de risco, tá? O IBR, então, se divide em 4 avaliações. Olha lá, ó. Avaliação da probabilidade de danos, avaliação das consequências, determinação do risco e também o plano de inspeção, que é a última parte, ok? Definições, né? Segundo a API, probabilidade de falha é o que? É a probabilidade com uma função de tempo e de eficácia de controle de inspeção. Então, é determinado utilizando ali uma frequência de falha genérica e fatores de danos para os mecanismos, né, de danos ativos aplicáveis. O que isso significa? Nós usamos aqui uma análise qualitativa e não quantitativa, ok? Olha lá, a avaliação ela é feita baseada ou com base nas tubulações e estruturas de sustentação, ou os pipe racks, além de levar em consideração também as falhas de operação. Isso também tem que ser levado em consideração. Consequências agora. Olha lá, a consequência da falha pode ser determinada como consequência diária ou consequência de impacto financeiro. O que isso significa? Que se tiver algum tipo de vazamento, claro, a área vai ser afetada, mas também o bolso, né, do cliente vai ser afetado. Então, é um impacto financeiro. Consequências de eventos inflamáveis, explosivos, liberação de substâncias tóxicas, consideradas com base no fluido de processo. Na tabela, né, nessa tabela que eu trago, alguns fluidos, como, por exemplo, querosene, diesel ou propano, né, que é o caso aqui, C2, C4, e condições de operação. Nesse caso, as consequências, então, do fluido é o gás inflamável, que é o C17 e C25, tá? Números e letras, análise qualitativa, tá vendo aqui? Por que é qualitativa e não quantitativa? Porque existe, sim, um software da API, né, RBI, que faz toda essa análise de risco e te dá um resultado quantitativo, né, que é um número baseado em estatísticas. Nesse caso aqui, a gente usa o quê? Análise qualitativa, que é baseado em estudos de risco. São limitados também, ou limites, né, determinados pela API 581, para modificar uma classe de risco, ó, elevando assim ou reduzindo ela, limitando ali de 1 a 5 para probabilidade de falha A e E para determinação da consequência e também a periodicidade das inspeções conforme o programa de inspeção. Aqui ainda fala sobre a avaliação de probabilidade, tá? Que é um item da norma, um item de exigência da norma, por isso que a gente gera esse documento. Cara, sinceramente, a maioria das inspeções que a gente vai realizar periódicas, esse é um item que não tem. O profissional habilitado não faz esse item, não faz esse documento. É muito importante que exista esse documento para atender o item 1361, a linha D, tá bom? Bem, avaliando o histórico, então, das plantas de processo de biogás, né, ficou evidente que a falha ela pode surgir, olha lá, ó, no sistema de tubulação que conduzem os fluidos em questão, que é o gás, pode ser classificado em operacional, acidental ou tempo de uso. Então, vamos ver as possíveis falhas operacionais. Olha lá, ó, manter bombeamento ou compressores de aumento de pressão para fluidos ligado e não dar vazão para os mesmos, ou seja, você vai gerar uma pressão além da PMTA naquele trecho de tubo. Manobras erradas, isso aqui também é algo que acontece muito, né? Pode acontecer, você tem que colocar como previsível. Manobras erradas de procedimento e abastecimento. Só para você ter uma ideia, esse processo ele tira, né, o gás, né, vou falar um pouquinho do processo aqui. Ele tira o gás metano ou biogás, na verdade, do aterro sanitário, do lixão. Então, imagina aquele lixão, você tem lá captadores desse gás, você retira esse gás metano, que é o biogás, e transforma em biometano. Então, nesse processo, ele sai com uma pressão muito baixa, de 0,3, 0,4 quilos. E aí ele vai passar por várias compressões.
A última compressão, que é para a parte de venda, já abastecimento do caminhão final, chega a 200 kg-força por centímetro quadrado. Então, você comprime de 0,3, 0,4 quilos para 200 quilos. Então, realmente é um processo muito arriscado, muito perigoso. Por isso que a gente tem que avaliar todos os procedimentos, tá? Ineficácia também no controle de abastecimento, isso é importante. Substituições de controladores, como termômetros, né, manômetros, transmissores de pressão, sem os cuidados adequados. Não manutenção das válvulas de controle de segurança, dos dispositivos de controle e também dos procedimentos de manutenção, são itens também como causas operacionais. Ou seja, cara, não realizou a inspeção periódica daquele equipamento. Sei lá, não fez a manutenção e os testes das válvulas conforme o procedimento. Não realizou o controle ou a manutenção das válvulas de controle. Isso tudo é erros ou falhas operacionais. Agora a gente vai falar sobre as falhas acidentais. O que pode acontecer numa planta de gás? Então, olha lá, ó, movimentação de carga, né, sem plano de rig, né, formalizado adequadamente, podendo ocasionar o quê? Acidentes que comprometam, né, ou entre em contato com as tubulações. Então, imagine o seguinte: eu vou pegar uma peça com um guindaste de qualquer jeito e bato essa peça numa tubulação, porque eu não fiz aqui um plano de rig, um estudo de movimentação de carga. Isso pode acontecer também. Então, você tem que colocar como um item, né, de possível falha acidental. Outra falha acidental: falta de iluminação de emergência quando operado à noite, né? Como que o cara vai operar se acabar a energia ou se ele tiver uma falha no sistema de iluminação principal? Precisa também. E a outra, por fim, falta de classificação de área, né? Demarcada nos limites de área classificada. Então, imagina o seguinte: o que é uma área classificada? A área classificada é onde você tem fluidos inflamáveis. No caso de uma planta de gás, toda a área de produção é demarcada e só entra lá quem é autorizado, é uma área classificada. Então você não pode usar celular lá dentro, não pode ter uma fagulha, fazer uma manutenção com uma lixadeira, nada disso. Porque isso pode o quê? Ocasionar uma explosão e aí seria uma falha acidental. Outra falha, né, que possíveis falhas é de tempo de uso. E aí entra só um item, que é a parte da corrosão e desgaste, né, das superfícies, tanto internas como externas da tubulação, por tempo de uso e fluxo contínuo mesmo. Aqui ainda falando da determinação do risco agora, nós temos aqui a matriz de risco, né? Essa matriz de risco é de probabilidade de falha e consequência. Então a gente categoriza, né, dentro das colorações como níveis: baixo, médio, médio alto ou nível alto. De acordo com o nível é que você vai colocar a periodicidade dessa inspeção. Então, eu vou colocar aqui a inspeção dessa tubulação a cada 5 anos, porque o vaso de pressão aqui, ou a cada 10 anos, porque o vaso de pressão aqui é categoria 5, né? O que tem menor classe de resistência ou menor categorização por risco, por classificação de risco. Então, imagina que você fazendo dessa forma, mas que você tenha um grau de risco baixo, ok. Se você tem um grau alto, você tem que colocar uma inspeção mais antecipada, tá? Aqui é um modelo de informativo de inspeção, né? É só simplesmente um modelo mesmo, para você colocar como que deve ser feito os relatórios. Essas informações, então, elas estão nos relatórios de inspeção de cada uma das tubulações, e aqui a nossa conclusão, né? Que esse documento ele foi redigido para orientar o cliente, né? Quanto aos riscos e possíveis danos, né, que é a operação de biogás, processamento e abastecimento. Deverá ser verificado se há necessidade de treinamento para os operadores dos equipamentos, aplicando sempre quando exigido. Nesse caso aqui, eles precisam, porque existem vasos de pressão de categoria 1 e 2, então os operadores vão precisar de treinamento. Aqui ainda fala sobre o programa de inspeção, né? Presente obedecendo também as datas das próximas inspeções, e o programa é este daqui, o plano, né? Na verdade, o plano de inspeção é este daqui.
eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse daqui é o plano de inspeção baseado no item 13.6.6.1.1, tá? Então, nós temos aqui a descrição do trecho, tá vendo? Ó, o trecho T02, olha lá, entre o vaso de pressão FV01, né, que é o compressor do primeiro estágio. Aí você tem aqui a identificação do tag, do sistema, você tem aqui o número do relatório, os exames e testes que devem ser executados e a data da próxima inspeção, aqui abril de 2026, certo? Aqui embaixo você tem as informações de quais ensaios, né, você tem aqui, né? Olha lá, ó, ensaio de ultrassom e visual, tá? É interessante que nesse documento, né, você vai colocar o quê? Todos os seus sistemas. É por sistema. Então, você vai gerar um para o sistema 001 e um para o sistema 002 quando você o tem. Tá Que certo? é sua, me dá aqui, que tá a casa do seu pai. Não é mesmo. Fechei. Fechei o áudio aí, viu? Vamos lá. Fluxograma de engenharia isométrico. Isso daqui, ó, é o que você precisa fazer também para entregar, né, para o seu cliente. O que que seria o fluxograma? O fluxograma, gente, tem muita gente que não sabe, tá? Como funciona, não sabe como é. E para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu tenho aqui como. Ó, para você ter uma ideia, o fluxograma ele é um documento, é um desenho em plano 2D mesmo, é desse jeito aqui. Não precisa fazer tridimensional esse documento, que é um PNID, tá? Então você tem aqui, ó, os vasos de pressão, todas as tubulações que interligam esses vasos, ok? E você vai ter também as válvulas de segurança que estão no vaso. Aqui, por exemplo, ó, essa daqui é uma válvula de segurança, tá vendo? Essa, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para você. Ó. Na verdade, é essa daqui que eu tô com o mouse em cima, tá vendo? Essa aqui é uma válvula de segurança. Então, o PNID, ele vai servir para mostrar para o profissional, né, ou para a auditoria, por exemplo, que você tem realmente uma malha de controle e que ela está interligada e que você consegue identificar os pontos, né, ou os locais onde estão as válvulas de segurança para atender o sistema. É importante que você tenha conhecimento disso, porque se você não fizer isso daqui, você pode ter a sua documentação também a documentação ela pode ser negada, né, pelo profissional que está fazendo uma fiscalização, por exemplo. Aqui você tem também, né, uma outra parte do PNID, né? Então você vê que aqui, ó, ele continua, tá vendo, ó? Aqui ele continua. Então ele vem da primeira página para a segunda, né? Isso aqui no curso de alta performance a gente trata desse assunto aqui um pouco melhor, mais rápido, né? Mas hoje, como é só para você entender, aqui, ó, você tem outra válvula de segurança, consegue ver? Aqui, outra válvula de segurança para atender essa parte, essa demanda, né, do PNID. Aqui mais uma parte do PNID, são 4 ou 5 páginas, né? Aqui mais um. E esse, por último, esse daqui também que é um PNID que vai mostrar o processo de filtragem, tá? Esses vasos aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, mas eles são todos interligados também. Aí aqui você tem os desenhos, né, os fluxogramas de processo. Aqui já é o isométrico, né? Você já tem os isométricos, né, que a Engie elabora, que é a minha empresa. Aqui você tem também onde estão as PSVs dos equipamentos, certo? E eu acho que é isso, hein, gente? Aqui mais um documento. Aqui está repetindo. É isso. Galera, vou mostrar para vocês agora as fotos, né? Deixa eu mostrar as fotos. As fotos desse local aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. E aí depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Ó, vamos ver aqui então. Aqui a gente tem algumas imagens, né?
que mostram parte lá do processo. Vocês não vão conseguir entender totalmente o processo só pelas fotos, mas eu acho que vai ser legal. Aqui você tem, então, equipamentos, tá vendo? Alguns equipamentos interligando e as tubulações. Então, você tem aqui, ó, equipamentos, tubulações. Um equipamento aqui na parte de baixo, tubulação. Essas imagens, então, foram, feitas justamente para mostrar as tubulações interligando nos equipamentos. Aqui, ó, todas as tubulações em aço inoxidável, né, interligando esses equipamentos. Mais tubulações tanto na parte de baixo como na parte de cima. Aqui também outras tubulações que são parte, né, desse processo, desse sistema. Outras tubulações aqui que fazem parte do sistema. E é isso, né? É isso aí. Vou abrir para perguntas. Tem alguma pergunta só para a gente depois já ir para a conclusão? Fiquem à vontade em abrir o áudio agora para perguntar, tá? Ver se tem alguma pergunta no chat também. Marcos, Sim, fala seu nome, por favor. boa noite, Edmilson, beleza? Ô, Edmilson, tudo Aqui, bem, ó, cara? E aí? beleza. Aqui, esse PNID, ele é fornecido no projeto da empresa ou o profissional vai ter que refazer isso também? Boa pergunta, Edmilson. Você pode se deparar com as duas opções aí, tá? Às vezes eles têm e às vezes não. Nesse caso, o cliente tinha, porque era uma planta nova, recente, então ele forneceu o PNID, tá certo? Mas eu estou com uma proposta para fazer, só que não é de gás, é uma linha de NH3, de amônia. Então, é uma linha bem maior do que essa daí que vocês viram. Só para você ter uma ideia, em uma planta lá, a proposta é de R$ 250 mil, para você ter uma ideia, para colocar em ordem. Porque é muito trampo, cara, para fazer um trabalho como esse. Então, você vai ter as duas situações. Você vai ter situação que você chega e o cliente te entrega isso, e vai ter situação que não te entrega. Então, é importante isso. E por que que eu falei que é uma boa pergunta? Porque ao dar um preço, você vai precificar uma inspeção de tubulação, tá? Você pode perguntar para o cliente: olha, é só a inspeção mesmo que você precisa ou você precisa de mais algum detalhe, algum outro documento? Não, só a inspeção. Aí você manda lá e coloca como itens não inclusos. PNID, que é o fluxograma, né? Plano de inspeção. E se bem que o plano e o programa é mais fácil de criar, né? Que é aquele que eu mostrei lá. Agora, cara, o PNID, se você colocar no seu orçamento que você vai fornecer e não colocar o tempo que você vai gastar para ler todo o processo, porque você tem que correr trecho por trecho, tubo por tubo e colocar aí, cara. É muito trabalho para É fazer. muita Então, coisa, né? exatamente. Quem faz muito isso é quem trabalha com RASOP, né? Não sei se você já ouviu falar em RASOP. O pessoal que faz RASOP que geralmente gera essa documentação. No meu caso, eu consigo gerar, eu gero essa documentação. Talvez não vai ter tantos detalhes quanto na fabricação, e não precisa. Quando você faz um PNID para engenharia de NR13 ou para atender a NR13, você não precisa colocar todos os componentes eletrônicos, por exemplo, né, que tem num PNID de projeto. Eu consigo colocar? Ótimo. Vai lá, coloca lá um TI, que é um transmissor de pressão, transmissor de temperatura, sei lá, transmissor de vazão. Você consegue identificar tudo isso e colocar? Então pode colocar, vai ficar melhor, mas não tem necessidade de colocar 100%. O que você precisa entender é ligação entre os vasos e as válvulas de segurança para atendimento da NR13. Ficou Beleza, claro, show. Edmilson? Não, ficou show de bola. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, vou ler aqui a do Paulo. Boa noite, Paulo Oliveira. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou sem áudio aqui, mais alguém? Só para eu saber se o aparelho aqui está já está. Paulo, você está ouvindo? Você conseguiu ouvir ou você só não consegue falar? Depois você manda um zap aí. Mas vamos lá, ó. Estou com áudio. Beleza, beleza. Galera, o que seria cálculo de AVR e como realizar? Eu não entendi a sua pergunta, Fernando. Pode ir.
Pode falar no áudio aí, explicar um pouquinho melhor? Douglas. E aí, Douglas, boa noite. Gostaria de saber se identifica as linhas é obrigatório. Sim, para você fazer a inspeção, você precisa identificar as linhas, né, como trechos. Como que se identifica? Eu falei na aula passada, acho que talvez você não estava. Na aula passada eu falei, né? Eu entrei nesse detalhe. Então você tem o vaso um e o vaso 2 e você tem um trecho que liga o vaso um e o vaso 2. Aí você tem o vaso 3, né? É um outro trecho que vai ligar o vaso 2 ao 3 e assim por diante. Então, cada trecho você precisa colocar uma identificação. O tag é do sistema, mas os trechos precisam ser identificados para que você consiga colocar os dados de espessura mínima na folha de dados e também das espessuras atuais, né? E avaliação visual, beleza? É isso aí, galera. Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu já vou finalizar. Show de bola? É isso aí, né? Queria agradecer a todos vocês, tá? Esse realmente é um tema um pouco mais complexo, né? Falar sobre análise de risco, verificação, né? Sei lá, pontuar essas questões, de possíveis riscos. Cada planta vai ter uma particularidade, viu, galera? Mas tem risco, por exemplo, que é para todas, né? Você viu que eu coloquei lá riscos operacionais, eu coloquei é, transporte de transporte de peças, né? Sem plano de rig. Então, ó, eu vou locomover um equipamento dentro da minha planta e não tem uma análise de movimentação de carga, eu posso danificar tanto equipamentos como tubulações e até causar um acidente, né? Então, imagina assim, isso vai estar em todos os planos de inspeção, né? Todos os programas de inspeção de sistemas de tubulação. Por quê? Porque realmente é algo que vai acontecer em qualquer planta. Agora, vazamento de gás, por exemplo, incêndio, né? Tem algumas plantas, como, por exemplo, as tubulações, sistemas de tubulação de amônia, né? É um gás tóxico, mas não é um gás inflamável. Então, vai pegar fogo? Não, não vai pegar fogo. Mas pode matar alguém se a pessoa ficar muito tempo ali, né, ingerindo ou respirando aquele gás? Pode, já aconteceu de vazamentos de gás matar pessoas dentro de empresas. Então é por isso, né, que é importante você analisar os processos, os fluidos, né? Cada fluido, cada processo vai ter a sua particularidade nessas questões. O Bonato falou: boa noite, posso fazer uma pergunta sobre trocador de calor? Pode, Bonato. Vai lá, manda. Marcos, no curso é passado todo o conteúdo das aulas. Você consegue auxiliar os primeiros trabalhos? Sou novo no ramo e estou aguardando a colação de grau ainda. Show de bola, Paulão. Paulo Oliveira. Ô, Paulo, pergunta, ô, Bonato, antes de você fazer a perguntas de trocador de calor, deixa eu só falar aqui com o Paulo. Paulo, é assim mesmo que funciona. O curso de alta performance, para quem não é meu aluno, não sei se tem algum aluno meu aqui, mas para quem não é aluno, né, você vai ter as aulas gravadas, você vai ter o drive do aluno com tudo que você precisa para atuar no mercado da INR 13. Então, todos esses procedimentos, isso aqui que eu estou mostrando para vocês de documento, está lá no drive do aluno, procedimentos de passo a passo, modelos de relatório, modelos de prontuário, planilhas de cálculo, tudo isso vai estar dentro do drive do aluno. Além disso, né? Você ainda vai poder participar do grupo Mastermind NR13. O que é o grupo Mastermind? É um grupo onde você tira as dúvidas, ok? E nesse grupo, tanto eu como a minha equipe, vai ter muita gente lá, vai ajudar você no seu dia a dia, sim, né? Como profissional habilitado. Cara, eu vou ser bem sincero, eu ajudo até quem não é meu aluno, né? Qualquer pessoa que pergunta alguma coisa para mim, eu ajudo. Eu não tenho esse problema, tá? Eu quero, cara, eu quero equalizar, eu quero que vocês tenham realmente a experiência, né, e a especialização que vocês precisam para atuar bem no mercado da NR3, para fazer as coisas certas, do jeito certo, beleza? É isso aí, Paulão. Vamos lá, vamos para cima. Vamos lá, a pergunta do Bonato. Uma vez reconstituímos um prontuário de um trocador de calor utilizando o ASME 8. E um técnico que fez a inspeção do equipamento questionou
dizendo que deveria ser usado o ASME parte UHX. Ele está certo ou posso utilizar o ASME 8? Cara, não sei te responder essa, hein? Vou até copiar essa pergunta aqui e vou responder na próxima aula. Mas, para ser bem sincero, todos os trocadores de calor que eu já vi, tá? Prontuário de fabricante era com base no ASME 8, divisão 1, ou no ASME 8, divisão 2, tá? Eu não conheço ASME parte UHX. Eu preciso averiguar. Deixa eu mandar para mim essa pergunta aqui, porque eu também, cara, eu não sei tudo não, hein, gente? Na verdade, na verdade, eu não sei tudo não. E eu costumo dizer, galera, pegando esse gancho, né? Costumo dizer que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, assim, ó, coisas que eu não sei, eu vou atrás até descobrir. Então, na próxima aula, eu respondo essa pergunta aí, viu, Banato? Se você quiser participar, a gente fala sobre esse assunto também. Quem sabe, né? Eu levantando essas questões, a gente já não trata de assuntos relacionados a trocadores de calor na próxima aula. Vai ser muito legal. Tá? Tem trocador de calor que nem entra na NR13, né? Que fazem partes de sistemas, né? Conjuntos de máquinas e etc. A gente poderia falar desse tema aí, se vocês acharem bacana, beleza? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Grato, assim que me ajeitar aqui, vou iniciar o curso. Faz sim, Paulão, muito bom, viu? Então, procurei no Google e vi que realmente existe, porém não encontrei a norma em PDF. Top, muito obrigado. Vamos lá. Galera, obrigado por tudo, beleza? Hoje eu tenho que ir no supermercado ainda, né? Tô meio atrasado aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um pouquinho hoje, né? Ó, um abraço para vocês. Tamo junto, é só o começo. Até a próxima aula da comunidade. Valeu!